Olá, bom dia, meus queridos. Muito bom dia a todos. Hoje está bem frio, bom? É bom que as pessoas nesse frio se aqueçam o máximo, especialmente você que é diabético, é hipertenso, já tem uma certa idade. É bom manter os pés, o tórax, a cabeça, as orelhas e o pescoço bem aquecido nesse inverno. Porque assim você pode ajudar muito o seu corpo a produzir calor, o teu coração trabalhar menos, evitando aí um risco do infarto ou até um AVC. Amém, meus queridos? Bom, vamos para a palavra de Deus. Marcos 11, capítulo 11, verso 21, Pedro lembrando e disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé de Deus, que em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que você recebeu. Acredite que você já o tem. Meu querido, meu amigo, esse texto, ele é muito forte porque ele fala sobre a fé do falar. Jesus diz que você deve, com um coração cheio de fé, falar ao monte como ele falou à figueira. Ele disse para a figueira que não devesse produzir fruto e ela morreu. E ele diz que assim também quando você está orando, tudo que você pedir a Deus, ao Pai, creia que você já o tem. Acredite que está feito, está resolvido. Esse assunto é muito importante porque fala sobre a fé sobrenatural. A fé das coisas possíveis, não é das impossíveis, é das coisas possíveis. Muitas vezes as pessoas comentam muito sobre o impossível, e ela fala tanto sobre o impossível que o impossível também acaba acontecendo na vida dela. Ela nunca vê as possibilidades, a altura da mão dela, da fé dela. E muitas vezes a pessoa vive no meio das impossibilidades, quando deveria viver no meio das possibilidades. Na ciência, o estudo da ciência, o estudo do DNA humano, já foi comprovado pelos médicos, os cientistas, os estudiosos, que todo ser humano, no DNA de todo ser humano existe um nome de Deus. É isso mesmo. Todo ser humano criado que vem ao mundo, no DNA dele tem uma parte, uma composição que depois de estudada significa Deus, significa Jeová, significa Criador, significa o Todo-Poderoso. Por que eu trago esse assunto a você? Porque todo homem, toda mulher, todo jovem é criador. A partir do momento que ele entende isso, que as palavras que os lábios dele produzem, acompanhado de uma certa fé absolutamente poderosa, possuidora, conquistadora, ele pode tomar posse daquilo que ele quiser e ele pode ir aonde ele quiser, ele pode ter a vida que ele quiser, ele pode ganhar o quanto ele desejar, ele pode ter a saúde que ele almejar. E tudo isso está nele mesmo, na própria pessoa. Não vem de fora, não vem de outros. Por mais que eu possa te instruir, por mais que eu possa te ensinar, por mais que alguém mais ainda letrado, doutor, com curso em bacharel, em teologia ou com experiência no pastorado, possa lhe instruir,
Mesmo assim, você só vai chegar a isso que eu estou lhe revelando hoje quando você determinar e você entender que parte de você, todo o destino seu está na sua mão, na sua criação. Jesus deixa bem claro isso. Quando ele disse, Pedro, não só a figueira, Pedro, mas se até esse monte você mandar, der ordem para que ele saia, e você não tiver dúvida no teu coração, mas tiver uma assertividade grande, uma certeza, uma convicção, uma fome que isso aconteça, ele disse, assim será feito. E quando você for orar, estiver orando, tudo que você pedir, crendo que já recebeu, você também o terá. Não é muito fácil você pedir algo a Deus e acreditar que aquilo está feito, que aquilo está resolvido. Porque as dúvidas pairam sobre a cabeça. A miséria, o fracasso, a doença, os sinais são evidentes que existe uma crença maligna ali de que as coisas têm que ser assim. Em Provérbios capítulo, acho que 18, verso 21, está escrito, o poder da vida e da morte está na língua do homem, está no falar do ser humano. Você tem o poder de dar vida a você mesmo ou de tirar a sua própria vida. Você tem o poder de injetar palavras de vida sobre você ou injetar palavras de morte. Você tem poder de injetar palavras da sua própria boca, dos seus próprios lábios para o seu altruísmo, positivismo, para a fé. Ou você pode também se denegrir, se destruir com palavras, com pensamentos, com atitudes que remetem você ao fracasso, à miséria, às doenças e, enfim, às impossibilidades da vida. Acreditar que o impossível se torne possível não é só com palavras, são com ações e atitudes. E não confessar o impossível, mas confessar as possibilidades. Você nega as coisas impossíveis e confessa as possibilidades. A Bíblia está cheia de palavras que aquilo que era impossível se tornou possível, que pessoas reverteram situações impossíveis para o possível. Mas dentro do coração daquelas pessoas que estavam acreditando, elas não estavam acreditando no impossível, elas estavam acreditando no possível. Elas colocaram dentro de si que agora era possível. E aí elas partiram para conquistar aquilo que era possível. Nós encontramos na Bíblia Sagrada um caso bem forte de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando fizeram uma estátua de um chamado rei e pediram que eles prostrado adorassem. E eles, pelo seu costume, pela sua fé, eles não deveriam adorar ninguém a não ser o Deus Todo-Poderoso. E eles ficaram entre uma fornalha de fogo e Nabucodonosor. Acho que é Nabucodonosor o nome do homem. E eles escolheram, a gente adora o rei e nega a Deus, ou a gente nega o rei e adora a Deus, e para isso a gente vai ter que descobrir o que Deus fará a nosso respeito. Mas dentro deles já havia uma certeza que se eles negassem adorarem o rei, provavelmente eles já tinham uma assertividade dentro deles. O impossível já estava se revelando para eles. Que ao passo que lançassem ele dentro da fornalha de fogo, teria que haver um livramento. Porque Deus não é Deus que mente e que engana os seus fiéis e que simplesmente permite acontecer uma asneira, uma estupidez desse tamanho com pessoas que servem a ele, com pessoas que vivem para ele, com pessoas que têm um relacionamento com ele. E assim Sadraque, Mesaque e Abednego abriram mão
de adorar o rei e partiram para ser jogado dentro da fornalha. E lá estava o grande Filho do Altíssimo Todo-Poderoso, livrando-os da fornalha de fogo. Quando você tem essa visão, no meio da tempestade, no meio das dificuldades, no meio do caos, no meio de todas as impossibilidades, quando você consegue olhar para a esquerda, para a direita, não tem saída. Quando você olha para frente, não tem saída. Para trás, não tem saída. Para baixo, não tem saída. Só um buraco escuro. E você olha para cima, você encontra o Senhor. Você encontra a verdadeira fé. E aí você rejeita todas as ajudas e todas as ofertas. E você confia somente em Deus. E você passa a acreditar no livramento, na manifestação do Deus que traz as possibilidades até você. O Deus que faz vir até você as possibilidades que antes eram impossíveis. E aí você acaba conhecendo um Deus que você nunca conheceu. Nunca conheceu. Deus, quando começou a se revelar a mim, Ele se revelou das formas mais absurdas e estranhas. Exatamente quando eu estava dentro das piores situações é que Deus se revelava a mim. Quando eu estava à beira da morte, quando eu estava internado, acho que por 2 vezes ou 3 vezes internado, em estado muito grave, foi quando Deus se revelou a mim ali. Se revelou a mim por umas 3 vezes em situações de enfermidade mortal. Se revelou a mim muitas vezes quando eu enfrentei lutas e problemas insolúveis. Não tinha como sair daquela situação. E Deus se revelou a mim. Tem se revelado a mim nas perseguições, nas lutas. No dia a dia. Tem se revelado a mim quando eu enfrento problemas com o meu trabalho, que o nosso trabalho é bem complicado. E muitas vezes nós enfrentamos problemas sérios com funcionários, com pessoas. E só tem uma saída. Deus, o Todo-Poderoso. E nós vamos a Deus e pedimos solução, pedimos direção, pedimos revelação. E não demora mais que 30, 40 dias, lá está o problema resolvido, solucionado. E Deus realmente tira a máscara de muitas pessoas e mostra pra gente. Eu tenho experiência com isso. E eu louvo a Deus. Eu glorifico todas as vezes que eu tenho um problema sério para resolver. Ah, pastor, você ama ter problema para resolver? Você ama estar em situações de apuros, difíceis? Não gosto não. É ruim. É péssimo. É difícil. Mas em todas as vezes que surge uma dificuldade muito grande, eu tenho um socorro que vem dos céus. Eu tenho Jesus Cristo, o meu Senhor Salvador. Eu tenho o Espírito Santo, o meu Consolador. Eu tenho o Pai Todo-Poderoso que me toma em seus braços e me pega pela mão direita e diga: não temas, eu sou o Senhor. Eu te ajudo, eu te sustento. E isso é maravilhoso quando você tem essa fé. Porque cada vez que surge um problema, uma dificuldade, Deus se revela. Deus se revela de forma maravilhosa, magnífica, extraordinária. Quando eu passei por escassez de alimento, falta de tudo, falta do pão de cada dia, falta de dinheiro, de recursos financeiros, Deus se manifestou de uma forma tão grandiosa, tão poderosa, que não dá para esquecer a manifestação do Todo-Poderoso. Ele me provou o quanto Ele se importava comigo e com minha família. Isso é maravilhoso. E Ele supriu tudo e todas as necessidades para provar para mim que Ele estava ligado em minhas dificuldades, em meus problemas. Então Deus se revelou, tem se revelado nessa área da minha vida. Quando nas enfermidades, Deus também tem se revelado como um Deus que cura, que liberta, que transforma.
E assim eu tenho vivido uma experiência com Deus. Talvez você hoje está num buraco. Você está num beco sem saída. Você está na maior dificuldade da sua vida financeira. E você não sabe por quê. Certamente Deus quer se revelar a você na vida financeira. Ele quer revelar-se para você, mostrando que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede e sai da boca de Deus. Muitas vezes nós temos que atentar para isso. Temos que acreditar nisso. Como eu criei nisso. Uma certa vez, e nós estávamos sem ter um grão de alimento dentro de casa. Nós não tínhamos nem um grão de alimento. A barriga estava roncando, torcendo de fome. E forçadamente, eu jejuei por mais de 7 dias, clamando e perguntando a Deus o que era aquilo. Até que ele se revelou publicamente. No meio do nada, Deus apareceu para mim. Ele apareceu no meio do zero, do nada. Quando eu caminhava em jejum e questionava por que ele não me respondia. Se era do agrado dele que eu morresse no sacrifício. E ele se apresentou. E ele forçou um demônio a manifestar no meio do nada. E ele forçou um diabo a falar comigo. Um demônio manifestado no corpo de uma pessoa falou comigo. E aquele demônio estava furioso, porque ele disse que nunca deveria ter se aproximado da minha pessoa. E Deus disse, naquele momento ele começou a falar comigo. Ele disse, eu sou o Senhor teu Deus. A partir de hoje, eu fiz tudo isso para te provar que eu te amo e que eu estou na sua vida. Você durante esses dias tudo não tem me visto. Você ora, reclama, você fala, mas você não tem me observado, você não tem me buscado como eu preciso que você me busque. Mas eu estou te acompanhando cada passo. Você não fez uma caminhada que eu não tivesse contigo. A partir de hoje, eu estou declarando que aonde você pôr a mão eu vou abençoar e aonde você pôr o pé eu vou abençoar. E qualquer coisa que você fizer, eu estarei lá para fazer e garantir que vai dar certo. Isso aconteceu realmente. Daquele dia para cá, nunca mais houve necessidade de nada. Deus se revelou no meio do nada. Deus se revelou assim, no sol quente, no meio de nada, absolutamente nada. Ele manifestou a presença dele, o poder dele como fogo, como relâmpago. Na verdade, ele se manifestou em forma de fogo, porque o espírito que manifestou no corpo de um andarilho, ele gritava e ele esturrava, ele dizia, por que você passou tão próximo de mim? Há tanto fogo que está me queimando inteiro. E Deus disse, caminha um pouco mais, que eu quero falar com você. Deixe o perturbado aí, porque quando você caminhar 7 passos, eu liberto ele, eu deixo ele livre. Eu só fiz isso para mostrar para você que você não está só. E aí Deus falou comigo numa longa caminhada. E a minha vida financeira mudou a partir dali. Sabe, meu querido, meu amigo, muitas vezes você está enfrentando um problema sério no seu casamento. Um problema sério no seu cônjuge ou com os seus filhos. Ou talvez você está enfrentando um problema seríssimo financeiro. Ou um problema mais sério ainda na sua saúde física. E eu lhe garanto de verdade, me escuta por favor, tudo que Deus quer é que você se volte para Ele. Ele está chamando a sua atenção. Ora, leia a palavra de Deus, ora, jejuma e observa. Escute. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque provavelmente ele vai te dar uma direção na oração, uma direção no trabalho, uma direção em todas as partes. Ele quer que você se volte para Ele. Porque você só está nesse problema porque Deus está chamando a tua atenção. Ei, olha eu aqui. Olha, eu estou aqui. Então se volte para Deus. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim como o Senhor me chamou a minha atenção muitas vezes, e até hoje chama, eu sei muito bem, quando o Senhor me chama a atenção para a oração, para o jejum, para uma conversa mais ao pé do ouvido, sabe, mais sincera, mais firme, eu me volto para o Senhor e eu obtenho 100% das orações
e das manifestações da fé. Faça que essa pessoa entenda, meu Pai, que o caos da vida dela, o caos que ela está vivendo na vida financeira, o caos que ela está vivendo na família, com separações, com briga, com vícios, o caos que ela está vivendo em meio às enfermidades, às doenças que não saem do corpo, e ela sai de um problema e entra no outro. Tudo isso é apenas Deus chamando a atenção dela, dizendo: volte-se para mim hoje, arrependa-te, pois, dos seus erros, dos seus pecados, e creia, acredita que eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus das possibilidades, eu sou o único que posso mudar o seu destino, a sua vida e a sua sorte. Mas, Pai, eu te peço que se revela a essa pessoa, meu Pai, para que ela entenda que por mais que um pastor, um obreiro, um bispo, um reverendo, ele possa ser usado por Deus, se não houver dentro dessa pessoa a consciência de que ela tem que se voltar para Deus e ter um serviço de vida entregue a Deus, não haverá mudanças na vida dela. Não é simplesmente ir à igreja, participar de uma reunião, de um culto de oração, de um culto de louvor, de um trabalho na igreja. É entregar a vida ao Senhor e ter uma vida com Deus, uma vida diária, uma vida semanal, mensal e anual. Enfim, nós temos que ter a manutenção da vida com Deus, da fé o tempo todo, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E se entregamos a nossa vida ao Senhor, provavelmente nós vivemos dentro das possibilidades de Deus, dentro do conceito de Deus, dentro da vontade de Deus. E quando eu tenho que viver na vontade de Deus, então eu não tenho que fazer o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. Eu faço o que o meu Senhor, que mora dentro de mim, diz o que eu devo fazer e como devo viver. Então, instrui as pessoas, meu Pai, acerca de como elas devem se voltar para o Senhor. Nesta manhã, Pai, eu os entrego nas tuas mãos e eu determino eles abençoados, que esta palavra entre na alma deles e que eles possam aprender e buscar o Senhor de todo o coração, com toda a força da alma e do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu amigo. Deus te abençoe rica e abundantemente, tá? Nós estamos na Rua das Rosas, 165. No Parque das Flores, no Jardim Santo André, tá? Nossas reuniões são sexta-feira às 20 horas, domingo às 8 da manhã às 18h30 e também às quarta-feiras, estudo da Palavra de Deus às 20 horas. Você é nosso convidado. Nessa sexta-feira, clamor ao pé da cruz. Vem fazer um clamor pela tua família. Vem fazer uma oferta de sacrifício pela tua família, para que Deus possa olhar para você e ver que você está lutando por alguma coisa, ou pela sua vida financeira, ou pela sua saúde, mas Deus exige um clamor, um pedido de socorro, de ajuda. Deus abençoe. Nós aguardamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? E se esse áudio, se esta palavra tem edificado a tua vida, dê um like, se inscreva neste canal e divulgue esta mensagem a outros, em nome de Jesus. Amém?